tudo bem com vocês? Eu sou o Toninho. Hoje nós estamos no canal 48.1 UHF, a nossa TV Sol de Indaiatuba, levando informações e entretenimento. E a nossa convidada de honra já se encontra por aqui. Hoje vamos bater um papo, vamos falar de um assunto bastante pertinente. Né, Babi? É isso mesmo, Toninho. Tudo bem? Opa, tudo ótimo. Agradecendo primeiramente, né, Toninho? Nunca podemos esquecer, primeiro a Deus, Sim. né, a Jesus. Depois aos nossos dois diretores, que são maravilhosos conosco, né, Toninho? Sim. Sempre auxiliando, o James e o Edivaldo. Edivaldo, um abraço para você. Inclusive, o Edivaldo completou ano na semana passada. Foi verdade. Bacana, meus parabéns. Nós estivemos muitos lá, anos de vida. né, Sim. Toninho? Foi muito legal. Tá certo. E depois aos nossos telespectadores, né, Toninho? Um abraço para toda a Morada do Sol. Sim, Morada do Sol, o bairro que você ama, né? Você mora lá, aliás. Né? Vamos então começar o nosso programa, Toninho? Sim, hoje nós vamos abordar, Babi, mais uma vez, que chega até a nossa produção, as reclamações em relação aí ao o excesso de veículo, né? Como disse o nosso companheiro Júnior, precisa se contratar um engenheiro de tráfego para que Indaiatuba possa resolver essa questão, né? Sempre o trânsito, né, Toninho? Quando nós pegamos a João coisa, Martim né? ali no sentido o farol do São Vicente, supermercado São Vicente, você percebe que nos horários de pico é muito difícil a gente passar a área atravessar, Barnabé, né, atravessar Toninho? a Ali Barnabé. no horário que pessoas vão trabalhar, no meu caso também, eu pego ali 6 e pouquinho, já tá aquele trânsito Sim, meio-dia, assustador. até o horário de meio-dia de almoço, É às vezes eu mesmo. vou pegar almoço lá no São Vicente e você sofre muito, é muito congestionamento, então precisa a secretária fazer alguma coisa, né? Precisa, Indaiatuba precisa tomar providência em relação a esse trânsito que realmente a cada dia cresce. Se cresce é porque a cidade está progredindo, mas precisa ter competência para resolver essa questão do fluxo de veículo que causa bastante transtorno e é nós que sofremos. Então a gente pede aos políticos que dêem uma atenção, o prefeito, o secretário, os vereadores que possam fazer um estudo abordando esse assunto que é o tráfico que está realmente... Ô, Toninho, tudo nessa paulada, né? Sim. A gente vai também aí falar sobre a via ali, o que fizeram lá no Morada do Sol, na 80, fizeram ali, estão mexendo na praça. Sim, ali. Tá bonito ficando também, bacana. né? Entre a rua, entre a área Barnabé Sim. e a rua 80. Isso Estão mesmo. fazendo ali, estão fazendo um trabalho. Inclusive, um dos pedidos da gente, através do vereador Índio, foi que fosse ali colocado um banheiro. E está saindo o banheiro, então eles estão fazendo uma melhoria. Inclusive, estão fazendo um acesso para o outro lado, ali na altura da rua, acho que 74 ou 75. Eu não tenho certeza qual das duas ruas. Mas está ficando bacana. Parabéns, prefeito, aí que está finalizando. E isso é muito bom. Babi, outro ponto aí de reclamação que chegou até a nossa produção, ali na altura da rua 77, quando você acessa para o jardim, do Jardim Morada do Sol para o Jardim Paulista e o Jardim União. Todos esses bairros aí, ali na altura da 73, né? Você também tem bastante dificuldade para acessar. E tem a rua 76, que dá para fazer uma rua de acesso, porque as duas ruas acessam no mesmo ponto. E aí isso acaba trazendo um baita de um transtorno. No governo Gaspar, a gente chegou até a levar o secretário lá, para ele dar uma olhada, e ele disse o seguinte: olha, aqui, para ser feito esse trabalho, precisa reflorestar uma outra parte por causa do meio ambiente. Mas se realmente tem jeito, então por que não facilitar a vida do morador do Jardim Morada do Sol, União e Jardim Paulista? Então, se dá para fazer, não é, Babi? Por que Nossa, não Toninho, faz? falando em Jardim Paulista, eu lembrei do Floresta Park, que tava tão abandonado, eu fui lá passear esses dias, o mato tava abandonado. alto, Toninho, tava horrível. Exatamente. Nossa! Inclusive, Babi, eu até vou falar o nome de uma pessoa aqui porque ela nos deixou na mão. Inês, você nos deixou na mão. A gente tinha um projeto ali que a Inês ia fazer um projeto. É engenheira? É engenheira, arquiteta, ia fazer um projeto, mas ela nos deixou na mão. O que aconteceu, Inês? A gente precisa de você, porque ela ia fazer o projeto, inclusive eu corri atrás na prefeitura, peguei todos os croquis, todo o material, passei na mão dela e ela realmente... Ela abandonou. Ela nos abandonou. Então, Inês, Entendi. precisamos de você, né, Inês? Eu não sei o que aconteceu, você não nos procurou mais, mas a gente contava com você. O Jardim Morada do Sol, não é o Toninho, o Jardim Morada do Sol, que através do projeto feito, a gente ia correr atrás de recursos, ia bater na porta do prefeito
mas infelizmente Mas ela tem nos o prefeito agora, Toninho. Procura o prefeito. Sim. Custódio o está prefeito... aí para nos ajudar no que for melhor para a Indaiatuba, eu tenho Exatamente, certeza. porque, Babi, o Floresta Às Park... vezes a Inês não é tão necessária. Sim, o Floresta Park, ele tem lá uns abismos que chega a dar 10 metros de fundura, então dava para fazer ali, o projeto era fazer uma ponte de vidro igual na China, e outro projeto era fazer... A ponte de vidro? Sim, uma ponte de vidro, passando por cima daquele abismo, uma gaiola de vidro. E ficava muito bacana. E, inclusive, tem ele feito lá na eletrônica. A gente tem esse projeto montado, né, um croquis montado bem bacaninha. E uns túneis sem danificar a moto, a mata. Né? Mas bacana. Babi, vamos chamar a nossa entrevista? convidada? Que vai ser maravilhosa Sim. hoje, né, Toninho? Pode entrar então, Sabrina, por favor. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, muito Tudo prazer. bem com você, Sabrina? Tudo bem, Toninho? Opa, que bom, né, ter você aqui. Obrigada, Babi, tudo bem? Imagina. É um prazer para nós recebê-la aqui, né, Toninho? Sim. Sabendo que saúde mental... A Sabrina aqui é psicóloga. Hoje em está dia... aqui para a gente bater um papo, falar de um assunto, porque eu acho que é um dos profissionais e das áreas que mais cresce com essa tendência de mercado aí, das pessoas trabalhar muito e sobrecarregar, entrar em depressão, entrar em câncer emocional. Então, acho que isso é um mercado que realmente ele só tem a crescer, porque o mercado hoje precisa desse profissional, né, Babi? É isso mesmo, Toninho. E Sabrina, a gente quer saber um pouco sobre você, a profissional Sabrina também, mas assim, de uma forma bem resumida, quem é a Sabrina Pinheiro? Ok, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Nossa, Obrigado. satisfação nossa. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje e poder falar sobre isso, sobre essas temáticas que são tão importantes para mim. Bom, eu me chamo Sabrina Pinheiro, sou psicóloga clínica, estou fazendo a pós-graduação em psicopatologia também. Tenho por abordagem a... Ai, meu Deus, essa parte dá para cortar? Não, pode seguir, só sorrir, nós Ok. manda ver. Só seguir, não tem nada. Sabrina, nosso programa, né, Toninho? Sim. É um programa muito descontraído, a gente erra, a gente dá risada, é tudo tranquilo, Ai, fique meu em paz. Deus. Tá tudo certo, tá, Sabrina? Imagina. E eu gosto, né, de estar com a minha família, gosto de praticar meus hobbies, como a leitura, praticar atividades manuais, porque hoje em dia é muito importante, né, praticarmos. Quanto mais a gente se desligar desse mundo corrido, né, do trabalho, verdade. das Sim. problemáticas, mais saúde mental nós temos, mais qualidade de vida. E essa é uma questão que a psicologia abriu os meus olhos e é algo que eu tenho trabalhado também com isso nas redes sociais, em consultório com as minhas pacientes, para conseguir, né, cuidar dessa questão da vida, da saúde mental, Sim. de modo geral. Que bacana. Muito bom, Babi. Ô, Sabrina, uma dúvida. O que te motivou a se tornar uma psicóloga clínica, então? Certo. Eu sempre fui aquela amiga do grupo que conversava com todo mundo. Sabe quando todo mundo tem um Sei, amigo todo que mundo vai quer contar ser. e desabafar? Quer desabafar, sei. Exatamente. E eu era essa amiga nos meus grupinhos, né? Tanto na escola quanto na igreja e, enfim, em outras realidades também. E aí, quando eu descobri que existia uma profissão respaldada pela ciência, que poderia me ajudar a ter uma técnica, uma escuta e um afeto desenvolvido ali para ajudar as pessoas com as suas problemáticas, as suas dificuldades e desafios, eu falei, nossa, é isso que eu quero É pra isso que minha eu quero, é vida. minha paixão, né? Tá dando certo. Exatamente. Viu, uma das coisas que eu sabe que ninguém não me procura para contar a sua vida, mas quando tem problema, aí me procura. Olha Se só. tiver problema, me procura. É problema que alguém realmente tem que resolver. É dinheiro, mas não Toninho? jogar a conversa fora, porque, na verdade, eu não consigo ouvir alguém contar a sua vida, seus problemas. Eu não tenho paciência para isso, eu nem consigo ouvir. Você tem paciência, né? Mas se alguém tiver um Precisa. problema, nós vamos lá e resolve. Mas assim, para ouvir coisa cotidiana... Ele não gosta de gente que fala muito, na Olha verdade. só. E aí que tá a diferença da psicologia Sim. para os amigos, né? Porque a Sim. psicologia, o profissional da psicologia, ele vai te escutar sem julgamentos, vai te fazer refletir sobre o que você está passando, sobre o que você está sentindo, entrar em contato com as suas emoções. E essa é a parte mais difícil, porque hoje em Sim. dia a gente não tem tempo para isso, Sim. né? Isso é Mas fato. ali durante os 50 minutos da sessão, o profissional vai te fazer olhar para você mesmo e entender o que você realmente quer, sem as influências das pessoas, da sociedade, do mundo e sem te influenciar. E eu É acho que verdade. esse é o ponto alto, Sim. porque a gente não dá conselho, o psicólogo não dá conselho, ele te faz refletir sobre o que é melhor para
você. Exatamente. Né? E isso é bem interessante mesmo. Com certeza. Eu vou fazer, Babi, uma pergunta e vou fazer aquilo que eu acho que é bem interessante. Nós vivemos numa cidade onde o índice de suicídio é muito grande. Sim. Né? O pessoal trabalha muito, tem muita conta, muitos problemas, e eles acabam entrando numa depressão, e todo mundo sabe que a depressão é um fundo de poço, onde você acredita que nada mais Faz sentido, faz né? sentido, né? E aí nós temos o profissional, que é você, que entra nesse assunto, e vocês conseguem reverter esse quadro? Sim. De que maneira? Através de técnicas, né, de aplicação de técnicas de escuta ativa, de acolhimento, os profissionais da área de psicologia muitas vezes prestam à pessoa que tem a tendência, né, a ideação suicida, a repensar e estabelecer um novo valor para a sua vida, estabelecer propósitos de vida. Existem casos assim que realmente são fatais por questões diversas, né? Mas a grande maioria dos casos, quando são acolhidos a tempo, existem soluções. E é o que a psicologia... Responsabilidade, né, Com Sabrina? certeza. Ninguém está sozinho, né? Existe hoje o Centro de Valorização da Vida, que tem diversos canais através da internet, tem como fazer a ligação. Se você precisar de ajuda, procure, porque você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. É verdade, Sabrina. Mas existe ainda, Sabrina, muito preconceito com relação às terapias, né? Sim. Com psicólogo, com psiquiatra, porque é uma rede de apoio, né? Psicólogo, psiquiatra, neuro, enfim. Exatamente. Todos trabalhando para a nossa saúde mental, mas tem bastante preconceito, Sim, né? infelizmente ainda existem muitos preconceitos na área da saúde mental, justamente pela questão histórica, né, da falta de conhecimento de o que era uma terapia, de para Sim. que frequentar um psicólogo, por que buscar um psiquiatra. E hoje, graças aos estudos, à internet, às redes de comunicação, temos conseguido falar mais sobre isso e quebrar esse tabu através do conhecimento, através da inteligência também, né? Sim, da sim. comunicação, da Sim. prática. Hoje em dia, quem busca terapia não é mais apenas aquela pessoa que enfrenta um transtorno mental, mas também são aquelas pessoas que estão lidando com situações e não entendem o que está acontecendo, pessoas que precisam tomar decisões, pessoas que querem ter autoconhecimento para se desenvolverem, e isso tudo tem favorecido bastante na quebra desses tabus, né? Dessas dificuldades. Certo. A terapia, ela serve também para quem está em sofrimento emocional, porque assim, a depressão é um sofrimento emocional, mas existem outros tipos, Mais né, leve, de sofrimento emocional. É um término de um relacionamento. Né? Às vezes o término de um relacionamento leva realmente a uma depressão e leva realmente até ao suicídio, né? Sim. Mas assim, existem outros tipos. Como que funciona? Bom, na sessão de terapia, o profissional, através da sua escuta ativa, do seu acolhimento, ele vai cuidar das demandas que a pessoa tem, né? Ajudando ali na reorientação dos pensamentos, no entendimento dos sentimentos, do que está acontecendo, vai aplicar técnicas, se for o caso, e aplicar diversas orientações de mudança de vida, né? Apenas colocar um esporte, uma atividade física, um tempo de lazer com a família já ajuda bastante na redução desse sofrimento mental, para que ele não se torne um transtorno mais adiante, né? A questão, por exemplo, a ansiedade, a depressão, elas vêm de emoções que nós sentimos e que são naturais. A emoção, ela é natural, né? A emoção, assim, desculpa, a ansiedade é uma emoção natural, mas se ela for demasiadamente desenvolvida em uma pessoa, ela pode se transformar, né, ali, devido à sua grandeza no interior da pessoa, pode acabar se tornando um transtorno de ansiedade generalizada e outras tantas questões, né? Sim. Sabrina, como a psicologia consegue identificar uma pessoa que ela precisa de ajuda nesse campo aí da psicologia? Bom, algumas alterações, às vezes físicas, alterações de pensamento, questões cognitivas. Às vezes você olha para a pessoa, você vê que ela está meio cabisbaixa, a postura corporal, né? Não fala mais tanto, chora compulsivamente, se fecha ali no mundo dela, no sofrimento dela. Esses são sinais de atenção. E aí, a partir do momento que a pessoa decide buscar terapia ou que alguém a indica para a terapia, e o profissional vai entender os motivos dessas situações, né, e vai avaliar se são questões de hábitos, né, que precisam ser modificados, se são outras questões biológicas, alguma questão, às vezes, que está faltando uma vitamina ali na pessoa, está faltando dormir um pouco Uma vitamina mais. pode dar esse tipo de sintomas? A falta de alguma vitamina? Sim. Poxa vida. Pois é. Interessante.
Interessante. Toninho, comercial. Vamos para os Vamos comerciais. comerciais? Em seguida a gente volta falando desse assunto, está muito interessante. Se você está em busca de uma solução ou deseja investir no mercado imobiliário, conte com a transparência e a atenção de um corretor especializado. Na Secom Imóveis, somos experts na compra e venda de imóveis, oferecendo toda a assessoria necessária para que sua transação seja segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Com uma equipe capacitada e diferenciada, nos destacamos pela ética profissional e atendimento personalizado, garantindo segurança e satisfação em cada negócio. Entre em contato com a Secom Imóveis e realize o sonho da casa própria com a certeza de um atendimento de excelência. Cansado de cozinhar domingão? Vem para Casa de Carnes Moraes que nós temos a solução para você. Todo domingo é dia de assados aqui na Casa de Carnes Moraes. Frango assado, costela assada, costelinha pururuca, torresmo de rolo, lagarto recheado, maminha recheada. Quer descansar domingão? Quer ficar tranquilo? Fique em paz. Liga pra gente, reserva o seu assado, é só passar e buscar. Domingão não é dia de cozinhar, hein? No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19 25 16 9208. Despachante 19 3894 2588. E corretora de seguros é o número 19 98305 0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então este lugar é o Grupo Marquinhos. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a OC cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital, muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade, ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento à OC. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Documentos perdidos, papelada por todo lado e sua empresa travada no passado? Com a Multiged, você digitaliza, organiza e armazena com total segurança, física ou digital. Seus documentos sempre à mão. Acesse quando e onde quiser, direto do navegador. Envie documentos para assinatura e receba aprovações em segundos. Simplifique a forma como seus parceiros enviam documentos digitais. Acesse agora mesmo multiged.com.br. A Líder Serviços é uma empresa especializada no ramo de limpeza industrial com mais de 20 anos de mercado. Limpeza industrial com sistema de hidrojateamento com bombas de alta pressão. Limpeza de de calores, reservatórios metálicos, tubulação industrial, limpeza de superfícies, aquecedores, caldeiras, entre outros. Temos frota própria e equipamentos de última geração e destinamos e obedecemos às mais rigorosas normas do meio ambiente. Contate a Líder Serviços. Nós temos a solução perfeita para a sua empresa. Voltando dos comerciais. Comerciais. E eu lembro, Babi, que algum tempo atrás, eu sempre falo comerciais, e o pessoal daqui de São Paulo inventa esse negócio de não concordar com o que a gente fala. Não muda nada, é comercial. É jornalismo, a gente tem que aceitar o diferente do outro. O importante
É que você entende, né? Exatamente. Deixa a licença poética, Sim. né? E Aqui. eu sou nordestino e eu ainda falo do meu jeitão, meu jeitão nordestino. Meu abraço aos nordestinos, aos aliás. nordestinos, exatamente. Aproveitar e mandar um abraço pro James, né? James. James ou James? James, né? Tanto Lá faz. do Maranhão, né? Uma pessoa querida, meu amigo, um irmão que a gente tem. Um abraço, James. E então, assim, quando eu falo comercial, mano, mas aí o pessoal sai pra aqui rindo, e diz, nossa, me fala tudo errado, nossa, eu não vou nem dormir de noite por conta disso, né? Um abraço para toda a sua família lá, né? Do meu pessoal lá Maranhão, do Maranhão, Toninho. que bacana. Sim, pro né? seu Jorge? Jorjão. Jorjão, o seu matador Jorjão. de onça. Um abraço. Jorjão tá com 93? 93 a 94 anos, Um né? guerreiro. É um sim. guerreiro, Uma o pessoa pai dele. muito querida, né? E a nossa convidada está aqui, a Sabrina, ela que é Sabrina. psicóloga. E hoje a gente está abordando um assunto bastante interessante. Ela que tem uma formação e desenvolveu um trabalho aí na nossa cidade de Indaiatuba. Sabrina, você atende também pelo telefone, pelas redes sociais ou só presencial? Sim, no momento eu faço os atendimentos online e aqui em Indaiatuba também no Espaço Viana, no formato presencial. Atendo em Salto também, no Espaço Viana. E hoje em dia a procura via redes sociais é muito grande, porque a gente consegue atender pessoas de vários lugares do país, Sim. tem um alcance muito grande. Tecnologia ajudando, né? Nossa, sim, demais. Uhum. Tá. Sabrina, a gente recebeu a brilhantíssima Kiko Nakashira, né? Sim. Toninho, aqui no nosso programa, a gente falou sobre a ONG Cisne, que ela tem, né? E eu toquei em um assunto com ela sobre o autoconhecimento, que era um curso caro, eu não podia pagar, né? E você pode nos explanar um pouco sobre o autoconhecimento? Você trata sobre o autoconhecimento nas suas sessões? Como que funciona? Sim, Você autoconhecimento trabalha? hoje em dia é uma das questões que mais aparece no meu consultório, justamente porque é importante, pleno século XXI, as pessoas se conhecerem, né? Existem muitas demandas, muitas coisas acontecendo e a falta de autoconhecimento gera sofrimento também. E aí, dentro, né, ali da sessão de terapia, do setting terapêutico, através da escuta afetiva e especializada com o paciente ali no 1 a 1, né, que a gente brinca, a gente vai entendendo sobre quais características delineiam aquela pessoa, sobre o que faz ela se sentir bem e o que não faz, e muitas vezes ela não percebe. A frase que eu mais falo para as minhas pacientes é: você percebe que... Aí vou fazendo os links, né, de acordo com o que elas me falam, e depois eu falo: faz sentido para você? E o que eu mais escuto é: nossa, nunca tinha parado para pensar Puxa nisso. vida. E assim, brilha os meus olhos porque eu vejo quão é importante o meu papel ali Sim. diante da vida daquela pessoa, Sim, claro, de com simplesmente mostrar para ela o que já está ali dentro. Sim, E é muito isso interessante. é autoconhecimento, é você entender o que faz sentido para você, o que te machuca, o que você gosta, o que você não gosta, e conseguir se posicionar diante disso também, né? Colocando limites nas relações, tanto de trabalho quanto relações afetivas, com amizades, familiares, que hoje em dia é Exatamente. difícil, a gente não consegue falar para as Sim, pessoas. falar um não, né? Exatamente, isso dói. Quando a gente não fala ou quando a gente fala errado, né? Vamos colocar assim, entre É, muitas fala errado, aspas. exatamente. Porque exatamente. o que é errado para um, às vezes, para o outro ali, foi entendido de uma outra forma. E no setting terapêutico, dentro da sessão de terapia, a gente trabalha também essa questão da comunicação assertiva, para que esse autoconhecimento ele possa também atingir as pessoas que convivem conosco. Sim, é muito bacana esse tema. Muito interessante. Sabrina, qual o impacto da inteligência artificial, a IA, dentro da sua profissão? Olha, tem sido desafiador, para ser bem sincera, escutar as pessoas falando assim: eu conversei com a inteligência artificial e ela me disse para fazer isso. Porque assim, né, entendemos que a inteligência artificial, ela vem como um mecanismo para ajudar, né? Sim. Só que ela não tem o humano que existe dentro ali de um consultório, dentro de uma sessão com um psicólogo de verdade. A inteligência artificial, IA, né, como o pessoal fala, eu estou acostumada a falar IA o tempo todo, ela não tem esse tato, esse feeling de diferença do que causa um sofrimento maior ainda. Ela vai entender o que você está dizendo para ela, mas não vai pegar os contextos. E é esse o papel do psicólogo, é entender todos os contextos, tudo. Humanizado, né? De uma Exatamente. forma mais... Né, a gente até brinca,
psicologia não compete com inteligência artificial porque a gente tem o diferencial. Sim, que eles, são que a humanos. inteligência não tem. Exato. Sim, sim. Aliás, falando em IA, eu conheço a inteligência artificial, trabalho com ela para algumas coisas, mas eu ando pesquisando sobre a IA e não me agrada muitas coisas na IA, né? Por exemplo, foi criado para servir os humanos, porém, a inteligência artificial ela está tão inteligente artificialmente que eu já estou temendo, isso é a Bárbara, tá? Eu já estou temendo que ela, mais no futuro, ela mesmo se autoprograme, sabe? E Isso acabe fazendo é um algumas... precedente, né? acabe fazendo algumas bobagens. E isso já está acontecendo. Elon Musk mesmo, né, já houve algumas conversas com ela. Não vou entrar no mérito, Incidente, né? né, Alguns mas incidentes. me preocupa a IA. Sim. Sabe, ela é boa por um lado, é igual a internet, né? É boa por um lado, e se você não souber usá-la, é ruim por outro, enfim. Eu tenho os meus... É igual eu sempre falo, eu sou sempre neutra nas coisas, porque eu analiso muito bem os dois lados. Tudo tem dois lados, né? Com certeza. Tá. Posso continuar, Toninho? Eu queria fazer uma pergunta para Sabrina. Sabrina, e o burnout? O que você tem para falar para a gente sobre como é tratado o burnout no seu consultório? Eu ainda não sei nem o que é. O burnout, Sabrina vai explicar. Sim, claro. É um transtorno, né, adquirido ali através de excessivo trabalho, muitas vezes, ou excessivas funções, né, que causem ansiedade, causem mal-estar no funcionário, principalmente, né, ali no ambiente de trabalho. E isso é trabalhado em consultórios de diversas maneiras, geralmente com o apoio de um psiquiatra, né, para poder entrar com a parte de medicação quando os casos estão bem graves. Aí tem a aplicação de protocolos, de reconhecimento de realidade, de contexto. São diversas questões que têm que ser tratadas especificamente no 1 a 1, né? Porque cada paciente tem as suas variações de sintomas, de expressão também, né? Sim. Então, assim, resumidamente, é uma doença causada pelo ambiente de trabalho. Isso, né? Ok. E aí, Sabrina, você está no seu consultório. Já tô terrível. Você está no seu consultório, você identificando o burnout, né? Você encaminha, se você vê que... porque é feita uma anamnese, eu creio, né? Sim. Que você faz a anamnese do paciente. Você encaminha, então, para o psiquiatra ou você fala para ele ir procurar como que você age? Bom, esse é um trabalho que é feito conjunto entre o psicólogo e o psiquiatra, porque apenas a medicação não é suficiente para dar conta de todas essas questões, porque quando chegar o momento de acabar a medicação, a pessoa não vai aprender a lidar com as situações que levaram ela a viver tal momento. Então, a medicação é fundamental, assim como a terapia, porque é a terapia que vai mudar, sabe assim, aquela mudar a chavinha, girar a chavinha que o pessoal fala? É na terapia, através de aprendizagem, muitas vezes, de compreensão do ambiente, do contexto, que as situações vão mudar dentro e fora também, através do posicionamento, como nós já conversamos, né? Aprender a impor limites também no ambiente de trabalho é algo que a gente aprende em terapia, muitas vezes, aplica no trabalho e ajuda também a mitigar aí os sintomas e tem a redução, né, do burnout. Tá. Bacana? Posso fazer minha pergunta? Pode fazer então, Toninho. Sabrina. Eu tô com sede da Sabrina hoje. Nossa. Sabrina, isso é um celular. Você, como psicóloga, qual o transtorno causa do celular na vida de uma criança com muito tempo ele usando? Bom, o uso excessivo de telas, existem muitos estudos, né, falando sobre isso. Nas crianças é exorbitante a quantidade de, como eu posso colocar, não de sintomas, mas de malefícios que causa, né? Questões com foco, atenção. As crianças hoje parece que não conseguem mais prestar atenção em algo por muito tempo, porque também passam o dia inteiro assim, rolando o feed, procurando as fotos mais engraçadas, mais coloridas, as músicas mais chamativas. Então, impacta, né, em todas essas questões. Foco e atenção, que a gente vê muito nas escolas. Tem também a questão da
falta de sono. As crianças não conseguem dormir direito porque ficam no celular, É ficam verdade. nos jogos. E essa parte também a gente vê muito nos adultos, né? Sim. Que além de afetarem questões assim cognitivas, afetam questões sociais. Nos adultos e adolescentes a gente vê muito essa parte da comparação, do auto-julgamento, porque fulaninho tem a vida linda, maravilhosa e só eu tô sofrendo, só pra mim é difícil. E aí as pessoas não conseguem se valorizar. E aí entra o autoconhecimento de novo, né? Que dentro ali do setting terapêutico, a profissional vai levantar, olha, mas por que você acha que você está se perguntando tanto sobre esse assunto X, está se comparando tanto? E muitas vezes o motivo está aqui. Sim. Porque eu passo 5 horas por dia no meu celular, 8 horas por dia, entre intervalos e uma coisa e outra, só no feed do Instagram. Né? E essas complicado. questões impactam diretamente na saúde mental de cada um. Babi? Sabrina, fala pra gente, o que é psicofobia? Boa pergunta. As psicofobias, elas estão relacionadas ao preconceito com os transtornos mentais, vamos colocar assim. É igual saiu esses dias a música da Amará e Maraísa. Borderline, o nome da música, se eu não me engano, né? Menina, que bafafá que deu nas redes sociais. Verdade? Porque elas colocaram ali alguns sintomas e acabaram fazendo com que um transtorno, que é Elas são bem mundialmente- polêmicas, essas duas, né? Muito. Um transtorno que é mundialmente conhecido, diagnosticado, e fizeram ali uma caricatura como se aquilo ali não fosse características de um ser humano. Fosse uma questão assim, se você tem isso aqui, você não vai viver uma vida tranquila. E não é assim. Isso é um sinal claro de psicofobia, né? Porque não acolhe, não envolve essas pessoas acometidas por transtornos que, no fundo, são pessoas comuns, são pessoas humanas, pessoas que precisam de cuidado, de carinho, de afeto, assim como todas as outras. Só vão exigir de nós um pouco mais de atenção, muitas vezes, um pouco mais de cuidado. E é uma pauta muito interessante, porque hoje em dia tá cheio de pessoas falando assim, se você faz tal coisa, você é doente mental. Né? Se você... É um preconceito grande, Exatamente. né? E as pessoas não Nossa. percebem muitas vezes que falam assim, fulano é demente. Isso é uma psicofobia, porque demência não é uma brincadeira, não é um xingamento. Não é bom a pessoa. Eu penso assim, a pessoa que tem algum tipo de, seja TDAH, seja burnout, seja transtorno, Down, né? transtorno, qualquer que seja, a pessoa já tem aquilo para si, né? E não precisa da sociedade apontando o dedo e julgando, né, com frequência ou desfazendo da pessoa. Gente, a pessoa já tem a própria cruz. Né? A gente teria realmente que acolher essas pessoas com amor, né? Mostrando para ela que o mundo... O nosso sangue é tudo vermelho, né, exato. Sabrina? É tudo vermelho. Não é somente uma cor, uma pele, né? uma raça igual o Toninho do Nordeste lá, né? Fala diferente. Né? Eu falo de uma forma, a Sabrina fala de outra, mas todos nós, perante Deus, inclusive, somos um. Né? E diploma, Sabrina, com perdão, com todo respeito à sua profissão, diploma, fique bem claro isso. Né? A gente tem, está guardado lá em casa, na parede, mas perante Deus não existe diploma. Para ninguém. Perante Deus, o que vai contar sempre é as nossas boas ações, né, Sabrina? Tá certo? Exatamente. Inclusive, Babi, eu vou fazer aqui uma pergunta, né? Qual é a nota que se dá, que estudo se tem para uma pessoa que... Eu vou falar de uma pessoa que é eu mesmo, né? Eu vou trazer a minha infância aqui. Ok. Eu, quando era criança, a minha mãe se separou do meu pai. E aí ela me deu para uma pessoa, aí a pessoa devolvia. Aí ela me dava para outra pessoa e ela devolvia. Então, eu passei por 9 famílias. Qual o diagnóstico tem para uma pessoa dessa? Bom, quando a gente fala em diagnóstico, a gente fala em doenças e Sim. transtornos. Mas, no caso, não acredito que tenha te causado alguma doença ou transtorno por esse relato. Poderíamos conversar mais Sim. depois e entender todas as questões. O que eu vejo é um sinal claro de rejeição. O que pode ter causado na sua história, na sua forma de vida, de se comportar, de lidar com as pessoas, alguns traumas, Exatamente. dificuldades, questões nesse sentido. Sim. Faz sentido para você? Faz sentido, faz sentido. Na verdade, eu até queria ficar, mas eles me devolviam, né? Olha só, é uma É questão dos complicado. outros, né? Sim, não os era outros- algo seu. Não, eram os outros que me Triste. devolviam. Eu, por alguma ação que eu fazia, eu lembro até bem rapidinho, eu lembro claro. que me deram para meu padrinho, e aí a gente chegou lá às 11 horas, eu até lembro o momento, às 11 horas, e aí o almoço era galinha.
E aí eles saíram e deixaram eu sozinho. Aí eu matei um bocado de pintinho para fazer a janta, né? A gente comer galinha de novo. Sim. E aí eles me devolveram por causa disso, né? Olha Você vê só. que maldade, né? Aí me deram para outra pessoa, inclusive eu chamava até Mamãe Dica. E aí eles criavam boi. E aí eu voava no pé do boi, o boi me jogava lá longe, eu voltava de novo, eles me devolveram de novo. Então, o outro foi por causa dos cachorrinhos, e aí todas elas têm um motivo. Mas Você era bem levado também, Sim. né, maldade, Toninho? né? Devolvia eu Com só por causa certeza. Você era disso. bem levado, você era bem Isso terrível. causa traumas, né? Às vezes que a gente carrega a vida inteira, Sim. causa angústias muito Mas grandes. eu não tenho, não. Que exatamente, por isso que eu falei, não tem um transtorno. Sim, sim. Poderia ter tido, mas graças a Deus, aos conhecimentos que o Sim. senhor teve, as pessoas que o senhor conheceu, né? Foi conseguindo driblar essas adversidades todas. Mas Bacana. muito interessante, obrigada Babi? por compartilhar. Babi? Terapia com autocuidado e prevenção. Tem alguns, não sei se você como profissional poderia dar essas dicas. Alguma dica sobre como se comportar no nosso dia a dia para poder cuidar um pouco da nossa saúde mental, Sabrina? Não sei se tem remédio para isso, porque cada pessoa é uma situação diferente, é uma vida diferente, né? Eu sempre digo que dentro de um lar onde tem muita briga, muito grito, muita agressão, essa criança, muito provavelmente, como você acabou de falar aqui para o Toninho, ela vai se transformar, talvez, muito provável, num agressor futuro. Né? Igual você falou, tem que estudar a anamnese, o passado desse paciente para ver o que aconteceu. Mas você, como profissional, você tem alguma dica para dar para as pessoas? Sobre autoconhecimento e saúde mental. Sobre o dia a dia, como cuidar da saúde mental no dia a dia, Sabrina? Bom, a dica número 1 que eu teria para dar para as pessoas e que eu realizo também todos os dias é ter momentos com calma ao longo do meu dia, sem o celular, sem O yoga, é isso. Também, mas às vezes só tomar um café com calma, assim, você tem 5 minutos ali para fazer um intervalo, né, no seu trabalho. Sim. Toma esses 5 minutos com atenção plena nisso que você está fazendo. Assim, toma o café, né, nesses 5 minutos com Sim. atenção plena. Vai fazer algumas atividades ao longo do dia que você gaste energia. Praticar um esporte, academia para quem gosta de musculação, pilates para quem gosta, tem tempo. 30 minutos é um tempo suficiente para você mudar a sua qualidade de vida. Além disso, né, tem as outras questões que a gente fala bastante. Tomar bastante água, estar hidratado faz bem para o seu organismo. 8 horas de sono, tempo mínimo. Eu sei que é difícil, né, a gente cuidar do sono, mas é extremamente importante. Uma pessoa que não dorme direito, ela tem tendência a ficar mais estressada. Muitas vezes não vai conseguir lidar com as situações que estão acontecendo ali, porque o corpo dela precisa de coisas que ela não percebe. Né? Então, assim, acho que são essas as questões principais. Né? Ter momentos de calma, com atenção plena no que você está fazendo, praticar atividades físicas ali no mínimo, no máximo, às vezes, para algumas pessoas, 30 minutinhos por dia, se hidratar, alimentar-se bem. Atividades manuais, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Praticar atividades manuais ali, um crochê para quem gosta, mexer com terra para quem gosta de plantação, coisas assim, brincar com massinha. Quem tem filhos, quem tem netos, às vezes, né, vê a criança brincando ali, brinque, se envolva com a criança. Né? Para as crianças, as dicas melhores que existiriam seriam essas também. Menos tempo de tela, muito bom. Brincar com as mãos, pintar. Hoje em dia tem, né, esses Bob Goods, os caderninhos de desenho, fazem Sim. muito bem também. Porque, Sabrina, a depressão, ela pega adultos, mas pega crianças também. Sim. Houve uma criança de 13 anos que se suicidou. Se eu não me engano, foi em Salto. Sim. Né? Então, assim, as crianças também têm essa depressão e muitas vezes os pais não percebem. A gente trouxe aqui Chico Caipira, né, Chico Toninho? Caipira, que tem uma história... Ele tem uma história realmente bem... Você ia gostar muito de ter ele como paciente, eu tenho certeza. Chico Caipira, meu abraço para você, viu, meu querido? Eu falei com ele ontem. Surpresas para vocês em breve, viu, Em breve, pessoal? a gente tá Deixa aí. amadurecer mais, vão ter surpresas Exatamente. aí. Eu quero agradecer aqui o Francisco Sombra Sim. e o filho dele, o irmão da Sabrina, está aqui acompanhando ela. A Sabrina, que é uma psicóloga, que tem um trabalho aí brilhante, está em começo de carreira, mas é uma pessoa que realmente a gente acredita que tem muito futuro pela frente e está aqui com toda a família acompanhando ela. Isso é muito bom, né? Quando a família está presente. Babi, você passa a última pergunta, que eu já falei o que eu precisava falar. Agora me deu branco. Você está falando sobre Chico Caipira, né? Então, ele tem uma história realmente bem, assim,
Não vamos entrar também no mérito, porque a gente já falou bastante sobre ele, né, Toninho? Sim. Mas é uma pessoa que sofreu muito também. Ele teve muitos traumas, né? Vou até passar o telefone da Karina depois para ele, eu acho, da Sabrina, para ele poder conversar com ela sobre isso. Importante. Ele está em sofrimento emocional, eu tenho certeza, eu acho. Apesar que ele é um palhaço, né? Ele é como você. Porque assim, Sabrina, você sabe que a pessoa que ri muito, Sim. lá no fundo, ela tem alguma coisa escondida, algum sofrimento. O sorriso externo, ele não transmite o que a pessoa tem por É um dentro. recurso de defesa, muitas vezes, utilizado para não É. entrar em contato com a dor. Exatamente. Então, assim, a pessoa que se apresenta no seu consultório, eu tenho certeza, ela chega sorrindo muito, você já, opa, já põe o, Sim. né? Primeira e segunda sessão eu sorri bastante. Da terceira em diante, aí vai começando a sentir a dor da realidade interna. E o psicólogo, ele já tem aquela, né, aquele jeitinho analista de ser, ele está conversando com você, mas ele está te analisando, né? Sim. Para poder te ajudar, obviamente, Sim. no bom sentido. Dentro do setting ali, né, terapêutico, com certeza. Fora disso, não, sabia? Às vezes o pessoal pergunta, mas você fica analisando as pessoas o tempo todo? Eu falo, não, gente, porque a gente precisa viver também, conviver Claro. com as pessoas, Precisa né? separar, né, a Isso, profissão exatamente. da Sabrina. A Sabrina amiga Mãe, é é amiga. mãe. Você não é mãe não, né, Não, Sabrina? Não, mãe, não. é novinha ainda. Da Sabrina, Babi, filha e etc. Oi. Chegamos no final de uma gravação. Chegamos. A gente quer agradecer Tão rápido. de coração a presença da Sabrina, ela que é psicóloga. E tá aí. Sabrina, deixa uma mensagem para gente, para quem está assistindo, que precisa de ajuda. Deixa o telefone da sua clínica, o endereço, né? Se tiver rede social, deixa também, telefone, tudo. Com certeza. Bom, acredito que todo esse momento serviu para abrir os olhos de muitas pessoas acerca do sofrimento, da vida humana, da saúde mental, autoconhecimento. E eu gostaria de deixar para você, né, aqui esse lembrete de que você não está sozinho, você não está sozinha. Tudo que passa aí dentro pode ser acolhido e escutado. Se você sente, faz sentido para você, busque ajuda, tudo bem? Bom, nas redes sociais você pode me encontrar através do @psi_sabrina_pinheiro. Eu estou no Instagram, no TikTok, todas as redes sociais e plataformas, né, para acolher, para conversar. O meu telefone é 19997936295. Eu atendo na clínica do Espaço Viana, na rua Tuiuti, aqui em Indaiatuba, e no Espaço Viana também em Salto. Tá bom? Se precisarem, eu estou à disposição. Você sabe o número lá, Sabrina, da Tuiuti? O número é 511. 511 da Tuiuti, mais pro lado do centro, né, Isso, Sabrina? ali perto do centro. Que bacana. Chegamos ao final de uma gravação, gente. Obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos juntos e até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Tamo junto. Muito obrigada. Gratidão. Até mais.